mente, nossos corações, ao momento de agora, relaxar e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, acompanhando. Vamos pedir à espiritualidade que intua o nosso médium e palestrante de hoje, Zé Araújo, para que ele possa responder o que nós precisamos ouvir. Mesmo a pergunta, muitas vezes, não sendo nós que fizemos, a resposta nos cabe muitas vezes. Que a nossa irmã Adriana faça uma leitura que entre em nossos corações e possamos levá-la para casa, esta leitura, meditar e agradecer novamente por estarmos aprendendo, nos reformando, que essa espiritualidade possa nos acompanhar, nosso anjo da guarda possa nos intuir. Que assim seja. O teu óleo. O amor é o óleo que queima a chama da centelha divina. Ama e perdoa, e tudo diminui. A revolta é labareda convulsa que incendeia e abre as fornalhas da inconsequência. Te arrasa o coração, e partido te desespera. E perdeu o bem mais precioso, a fé. Sem fé, sem amor, a dor aumenta e o coração não aguenta. E aí vem a incredulidade e o torpor, impedindo o óleo do amor. Portanto, ama e entende, pois que se tua lamparina, que é o teu corpo físico, fica restrita ao óleo, sofrerás mais e mais. Usa o óleo e terás combustível para já aí acender o amor. Madre Teresa. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 28/4/2013, na reunião de psicografia pública da CEIU. Pessoal, enquanto vocês se ajeitam, só queria informar para vocês, as perguntas elas são entregues lá na frente e elas vêm diretamente para a nossa mão. A gente nem leu ainda, então o Zé Araújo não tem acesso às perguntas e também o que vai chegar pela internet muito menos teria condições de saber, né? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muita paz. E que possamos nessa noite aí, com a companhia do meigo Rabi da Galileia, Jesus, né? Fazermos hoje aqui, sermos um pequeno instrumento de podermos responder as perguntas. Sabendo que se não soubermos responder, iremos pesquisar e, numa oportunidade, a gente vai estar respondendo às pessoas que por algum motivo a gente não conseguir responder. Então vamos começar. A primeira pergunta: por que tenho medo da morte? Eu já tive, quando criança. Nós acreditamos que o medo da morte, ele advém de um meio cultural. Porque, percebam bem, no budismo, a palavra morte quer dizer nascer de novo. Se nós percebermos nos países onde o budismo impera, de certa forma, as crianças, os adultos estão preparados para morrer. Eles, culturalmente, já têm isso arraigado, não só por conta do conhecimento das reencarnações, mas porque ninguém lá fica criando fantasmas nas cabeças das crianças. Eu mesmo, quando criança, tanto na minha casa como na casa dos tios, a primeira coisa que dizia é o seguinte: olha, tem um inferno e o céu. E a morte era uma coisa que era pavorosa, assim. Tanto que não nos deixavam ir para enterro, para velório,
A minha mãe mesmo, ela, quando vê um caixão, ela virava o rosto, se estivesse passando um caixão. Então são esses termos culturais. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 941 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Se elas, diante de si, têm um futuro. Allan Kardec pergunta na 941. E a resposta da espiritualidade é mais ou menos assim. Eles fazem uma classificação, começando a dizer que já falece os nossos fundamentos. E depois ainda pergunta assim a Kardec: o que queres? Olha, isso no século XIX. O que queres? A espiritualidade pergunta a Kardec. Se, na infância, as crianças são persuadidas a identificar um inferno e um paraíso. E essas mesmas crianças, muitas quando ficam adultas, está lá na 941, elas se tornam ateias e materialistas porque descobrem que isso seria uma infantilidade, algo que elas não deveriam acreditar. Boa parte dessas crianças se tornam materialistas, céticos e ateus. Uma outra parte, que é uma grande maioria, Kardec fala na 941, na resposta, de que essa boa parte vai manter essas crenças da infância e vai ficar aterrorizado, porque na mesma resposta da 941, a espiritualidade ainda adverte que, além de falar isso, as pessoas ainda falam assim para as crianças: e é o inferno do fogo eterno, o mais propício é ir para o inferno. Então essas crianças se tornam adultas. Outros fatores existem para ter medo da morte. Um dos mais fortes é a culpa, é ter feito da vida quase nada, buscando só cada vez mais distrações, é chegar num ponto de uma doença vir e a pessoa não se preparou, porque nós ocidentais somos despreparados para morrer. Principalmente o Brasil, né? Que é um país que foge da dor por natureza, não gosta de problemas, então foge bastante da dor, então nós estamos despreparados para morrer, na verdade, os ocidentais. Veja que no Japão, o samurai, ele, por uma questão de honra, ele se mata. Ele não se suicida, ele se mata por uma questão de honra. Então, não é que lá fabricam suicidas, é que é uma outra questão. Não está fugindo de nada. Não é covardia, é honra. Lógico que isso não existe mais, porque não existem mais samurais, né? Mas seria isso, o temor da morte é uma despreparação, porque o espiritismo matou a morte. E o budismo não está de tanto errado, não, dizendo, está muito certo. A morte, a palavra morte no budismo quer dizer nascer de novo. Não é? E para uma outra vida, que é a vida mais longa, mais plena, né? Sem tantas necessidades. Não sei lidar com problemas e me apego muito aos bens materiais. O que fazer? O apego aos bens materiais é, nesses tempos que nós estamos vivendo, de uma globalização, já desde que a televisão veio, aliás, desde que o rádio, né, o sistema radiofônico iniciou com as suas, que para quem não sabe, eu não sou tão velho assim, mas o nome era Reclame. O reclame quer dizer que tinha que passar, era um reclame, tinha que passar a propaganda, né, na rádio, na televisão. Desde que tudo isso iniciou, a propaganda faz pessoas infelizes. As pessoas se apegam. Eu me apego por conta de que eu vi uma propaganda, não posso comprar, eu já fico triste, já crio um apego com aquilo que eu quero. Aí a situação fica difícil, eu não quero vender aquilo, não quero perder aquilo, eu quero ter. Tem gente que tem tanto que não sabe, a casa está cheia de coisa, que é tanta energia, tanta coisa que tem dentro da casa. Tem gente que não consegue nem mais andar, com tanta quinquilharia dentro de casa, tanta coisa que não usa. A pessoa compra pela propaganda, eu tenho que comprar, eu preciso disso para ser feliz. E isso torna as pessoas um tanto
escravas, né, de apego a isso. Na questão 912 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz um ensinamento sobre isso. Porque Allan Kardec pergunta assim, ele está fazendo já uma matéria ali nesse capítulo do gozo dos bens terrenos, na 912. E Kardec começa a fazer uma série de questionamentos, né? Entre eles já começa ali, já perguntando assim, com que fim Deus pôs no gozo dos bens, com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Com que fim? E a espiritualidade, né, responde para Allan Kardec de que Deus colocou esses atrativos para o desenvolvimento, né? Mas também colocou que era para o aprimoramento e o cumprimento da missão, para que ele possa cumprir a sua missão aqui na Terra. E colocou também para experimentá-lo a tentação. Aí Kardec, na 712A, não satisfeito, diz, com que objetivo ele colocou a tentação? Porque para o homem racional ele disse, espera aí, mas com que objetivo ainda coloca uma tentação para a gente ficar tentado, né? Kardec, muito um séptico, um cientista. E aí a espiritualidade responde na 712A de que esse objetivo da tentação era para nos desenvolver e para que a gente possa não cometer excessos, para a gente que possa se precaver, se prevenir dos excessos. A gente tem, mas o equilíbrio é que é o ideal. Então as pessoas que têm apego, elas realmente têm um excesso e isso passa a um desequilíbrio. Quanto a resolver problemas, isso a pessoa também é uma questão de buscar problemas, que nós buscamos problemas. Às vezes nós temos tantos problemas que não sabemos como resolvê-los. Por que a gente não consegue resolver os problemas? Porque nós nos apegamos tanto ao materialismo que nós nos esquecemos de Papai do Céu, de Deus, da espiritualidade, do anjo da guardião. Você pode ver que tem pessoas que só lembram de Deus quando a situação financeira começa a atacar. Ai meu Deus, o que é que eu fiz? Aí busca a igreja, uma casa espírita, começa a apertar o negócio. Se está livre, aí não volta a esquecer de tudo. Aí esquece de oração, de evangelho no lar, já não dá importância. Aí se tem um trabalho novo, está empreendendo. Ah, mas agora eu não posso ir lá no centro espírita, eu não posso ir lá na casa, eu não posso não sei onde, porque agora eu estou com esse empreendimento, não sabendo as pessoas que dá para fazer as duas coisas. É o esforço. Se você vem aqui e vai no seu empreendimento, no seu trabalho, as coisas ficam mais leves. As pessoas do teu trabalho que querem te atingir com inveja, elas têm muito menos oportunidades energéticas para te atingir. E tem um conto sobre isso, muito interessante, sobre os problemas, né? Eu achei muito interessante. É um conto budista. Eu acho que eu estou com alguém do budismo aqui. É um conto budista, mas muito interessante para falar de problemas e de apego. Tinha um monastério que, por tradição, o sentinela, que era a segunda pessoa, como se fosse o secretário desse monastério, só era substituído quando ele estivesse muito doente ou quando viesse a óbito. E veio o sentinela, que era chamado de sentinela, depois do mestre, era um cargo que tinha um maior valor, porque praticamente administrava e era um sentinela realmente dentro do monastério, né? E aí morreu o sentinela e precisava ser substituído. E o mestre, então, resolveu colocar um problema para ser resolvido. E ele disse, olha, vou colocar um problema e vocês vão ter que resolver esse problema. Até porque os discípulos lidavam com um problema daquelas aldeias que vinham procurar eles para tomar conselho de seus problemas, que eles não conseguiam resolver esses problemas. E o mestre teve uma ideia de colocar um problema. Ele colocou na grande sala uma mesa no centro da sala, colocou um vaso que era uma relíquia, um vaso raro, um vaso que era uma relíquia, pouco se tinha desses vasos, colocou uma linda flor amarela, também que era uma flor difícil, que ele sabia que só dava naquela época, colocou nesse vaso, colocou no meio da sala e colocou ali,
e disse para os discípulos: eis aqui o problema. Todos eles olhando para aquilo ali, o que fazer? Que enigma é esse? Que tipo de problema é esse? O que fazer? Uma mesa no centro, um vaso raro, uma linda flor amarela, que só dava épocas e épocas. E todos eles ficaram assim, mas o mestre havia avisado: aquele que resolver primeiro o problema será o sentinela. Eis que um dos discípulos parte lá, tira sua espada da bainha e vai lá com a rapidez, olha para o mestre, olha para todo mundo, vai lá para o centro e num só golpe ele resolve o problema, ele quebra tudo. Quebra a flor, o centro, tudo. Com a sua espada afiada. E o mestre disse aí: você vai ser o sentinela. E aí todos ficaram perplexos. E o mestre disse: porque não importa se o problema é bonito ou ele é feio, ele tem que ser resolvido. E você resolveu o problema. Então, minha irmã, meu irmão que fez isso, pelo português, parece ser uma irmã, o apego com bem material é se espiritualizar. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem os bons espíritas, nos adverte a espiritualidade, através da compilação de Allan Kardec, de que, isso é no segundo lado dos bons espíritos, de que muitos dão valor aos fenômenos, mas acham a moral um tanto banal. Pessoas só vêm aqui no dia da psicografia, para ver o fenômeno, para ver se recebe, mas não vêm aqui para aprender com a palestra, para tomar um passe. Aqueles que são de outros dogmas nós respeitamos, que bom, que sai de sua igreja católica, sua igreja luterana, vem aqui ver que a vida continua, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo já tem uma advertência quanto a isso. Inclusive é quanto a grupos espíritas, onde espíritas se previnem de não estar muito afim. Eu vou criticar mesmo, eu vou falar mesmo. E aí eles se distanciam dos seus irmãos em crenças, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, preferindo ficar com aqueles que também têm aquela mesma faixa de pensamento, aquela linha de pensamento. Então nossos problemas, o apego a bens materiais, está na falta da espiritualização do próprio espírito, na falta de não perceber um futuro e olhar só o presente. E aí nós realmente vamos nos apegar aos bens materiais. Vamos continuar? Não recebemos nada da internet ainda, então. Gostaria de saber como é possível uma mulher grávida ouvir o choro do bebê no seu ventre. Sim. Hoje é Buda mesmo que está por aqui, viu? Já vão me matar por causa disso. Meu Deus, até Buda está visitando ele. Ela pousou na minha testa, foi? Aí agora vão dizer: meu Deus, Buda veio e pousou na testa dele. E é branquinha, né? Não encha de borboleta aqui em cima de mim, não, senão vão dizer que... Olha, pode sim. Pode sim. Nós conhecemos alguns casos, até em nossa família, de que a mãe escutava o bebê chorar dentro da barriga. Sim. Isso deve ter uma causa material para ser explicada, científica, mas tem uma causa espiritual também. Tá? Porque os espíritos não reencarnam da mesma forma, que eu digo, da mesma forma geral sim, mas não é o mesmo jeito. Existe ligação entre mãe e filho, existe sofrimento espiritual do espírito estar reencarnando, faz tempo, tem muitas explicações para isso. Mas pode sim o bebê chorar dentro da barriga. E quando isso não acontece, que acontece o contrário, que mães ficam atordoadas porque perdem os seus filhos prematuramente dentro do ventre e ficam enlouquecidamente revoltadas, a questão 346 do Livro dos Espíritos nos mostra e responde a essa pergunta 346, quando Kardec pergunta sobre o porquê dessas perdas, desses fetos, desses anjos, como a Igreja Católica costumava dizer. A resposta da 346 da indagação de Allan Kardec é de que são as imperfeições materiais as maiores causas disso que acontece isso. Não tem a ver com os místicos que levam que tudo é reencarnação, é porque esse espírito tinha que passar por isso. Também, mas está lá na 346 que a maior parte é exatamente das imperfeições materiais do corpo, das doenças,
dos tantos trâmites que existem na matéria e na lei da hereditariedade. No caso de chorar na barriga, pode tanto ter uma função de que a mãe tem realmente uma percepção. No estudo que nós fazemos dos comportamentos da personalidade, junto com o Espiritismo, nessa obra que é o Arqueologia do Ser, nós percebemos que existe um comportamento que nós intitulamos de inteligentes pacifistas, que são pessoas que escutam, inclusive, quando estão em seus lares, assistindo uma televisãozinha bem baixinho, ainda escuta a 200 metros o vizinho conversando. São pessoas que não precisam de copos para escutar através da parede, porque elas têm uma sensibilidade muito grande. Então, vamos supor que essa mãe tenha este grupo de comportamento e de personalidade. Para ela, para esta mãe, vai ser mais fácil escutar o choro do seu bebê. Mas também tem um outro comportamento que a gente trata aqui, que é aquele comportamento que escuta torneiras pingando dentro de casa. Vocês sabem aquilo? Não consigo dormir. A torneira está pingando. Também pode escutar o choro do bebê. Tá? Mas não vai existir uma explicação técnica que diga é isso ou é aquilo. São fatores. O importante é que você escutou, então vamos recomendar fazer uma oração. Meu filho, minha filha, esse espírito que habita dentro de mim, que possamos estar conectadas no bem, no amor, na paz, conversar com o bebê dentro da barriga. A psicologia e a psicoterapia de fetos de crianças já comprova que eles escutam tudo que nós fazemos. A ciência já desenvolveu, inclusive existem muitas provas de que isso existe. Então uma oração é muito bem-vinda. Temos uma pergunta da internet. Pergunta para o Zé. Não consigo sair do lugar. Minha vida está congelada. Tudo que planejo não dá certo. Até vagas de emprego surgem. Está tudo certo para eu ir trabalhar. Quando é chegado o dia, dá tudo errado, provavelmente, né? Você me disse para mim que minha história está mal resolvida. Por acaso tem algum espírito próximo a mim, sendo obsessor? Aí, não sei, ela deixou o nome e disse obrigada, se puder responder, não estou conseguindo sair de casa, nem para levar meu lixo na rua, vibrem por mim. Então deve fazer tempo, né? Porque se eu respondi alguma vez alguém aqui, foi em agosto do ano passado, né? Foi a última vez que a gente fez perguntas e respostas. Agosto foi setembro, né? Não é verdade? Nunca mais nós havíamos feito. Mas continuo dizendo pela minha intuição de que ela está desconectada de si mesma. E não vejo um espírito obsessor. Nós somos os obsessores de nós mesmos. Primeiramente. Depois, sim, nós convidamos algum espírito para fazer parte desse banquete, né? Seja bom ou ruim. Na questão 456 e na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos adverte através de uma pergunta, de uma resposta fantástica nas ambas perguntas. Na primeira pergunta, se os espíritos nos influenciam de alguma forma. E traz um pouquinho de água ali para o Jami, que ele está tossindo. E a espiritualidade responde a Kardec que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Tanto que pode até controlar os nossos pensamentos. Agora, no caso desse específico e outros casos que aqui existem, nós fazemos coisas no trabalho, puxando o tapete de pessoas, implicando, namorando com o marido dos outros, com a mulher dos outros, fazendo coisas que essas coisas todas... Ninguém aqui, ai meu Deus, ele agora tocou na minha ferida, não veio mais esse demônio do José Fernando. Para que ele abriu a boca para dizer isso? Mas não. Jesus disse, aquele que estiver aqui sem algum pecado, que na tradução do original saiu um tanto errado, que pecado não é bem aquilo que está dizendo, né? Mas como a palestra é sobre isso, nós não vamos nos delongar. Errar, errou. Agora, continuar no erro, aí sim. Eu mesmo já errei, vamos colocar aqui. Agora, se eu não erro mais, eu vou ser julgado até o final da minha vida porque eu errei? Porque as pessoas se aproveitam dos erros seus, dos meus, para articularem a sua própria desdita. Não, ele errou, então eu também vou errar porque ele errou. Que isso? Eternas crianças, são as crianças que fazem isso. Ah, ele também fez. Ela fez também. Ela também fez.
Tem adulto fazendo isso, mas isso aí é uma coisa infantil. Se bem que tem um comportamento ali que nós falamos, né? São os inteligentes multifaces, que tem realmente essa justificativa de justificar em cima da justificativa. Um dia desse um adolescente disse, tirei 8 em matemática, 7. Digo, tá nas outras matérias. Nas outras matérias todo mundo tirou nota 3. Mas todo mundo, não importa todo mundo, importa você. O que nós estamos sofrendo hoje das portas fechadas são os motivos que nós fizemos ontem. Se essa pessoa está dizendo em casa, mas eu não fiz nada errado, namorei com o marido de ninguém, nem com a mãe, não fiz isso, não fiz isso. E na outra vida você fez o quê? Que você trancava as pessoas, não dava oportunidade às pessoas. Olha, a justiça de Papai do Céu não faz nada de errado conosco, não existe castigo, não existe o Deus do exército, o Deus do castigo, o Deus cruel, não. Nós cavamos, ou nós plantamos, o que nós plantamos, nós estamos colhendo. Seja nesta vida ou na outra vida. Agora, não se deve ter uma resignação. Tem pessoas que usam as palavras do Espiritismo, as palavras que nós estamos falando aqui, contra elas mesmas. Mas me falaram num centro que eu fui, não sei aonde, que eu tinha que me resignar. Mas resignação não é prostração. Porque tem gente que toma aqueles remedinhos que são dados pelos médicos, mas eles até gostam. Porque o remédio dopa, eu não preciso trabalhar, eu fico no INSS. Aí, em vez de trabalhar, eu fico no Facebook lá. Mais um vício, né? Tem gente que agora é o Facebook e a novela, os dois ao mesmo tempo. Não leio mais um livro. Não saio de casa. Porque quem quer arrumar um emprego, tem que sair um pouco de casa. Se você ficar dentro de casa, a informação não vem. Os anjos da guarda querem botar uma pessoa no seu caminho. Como vai botar se você não sai de casa? Mas eu tomo remédio, eu fico tão... mas eu estou tão ruim. Olha, eu não consigo nem... Como essa jovem senhora falou, não consegue nem jogar o lixo fora. Se eu colocar isso, eu não vou conseguir mais nada. O psique tem uma força determinante muito grande. Estudiosos, cientistas já comprovam isso através das orações, das preces dentro dos hospitais. Os próprios médicos concluíram, sentiram, viram, vislumbraram de que a oração é muito forte. Se a oração é muito forte, o pensamento positivo também é muito forte. Hoje eu estava pensando de manhã, veja, eu nem sabia que essa pergunta ia vir. Estava pensando às 6 horas da manhã sobre a questão da superstição. Porque como minha mãe, hiper mega supersticiosa, católica apostólica romana, ela, aquele negócio de botar a meia primeiro nesse pé, não passar a escada, ela saía com a gente assim, para não passar na escada. E hoje eu faço questão de passar debaixo de todas as escadas, para quebrar esse paradigma. Porque eu noto que a superstição ela tem força mental. Tem gente que bota a escova perto. Se a escova ficar longe, parece que fulano não está dando bola para mim. Aí eu ponho a escova perto e ele fica perto de mim ou ela fica perto de mim. Mas é a força mental. Porque quando eu coloco as escovas perto, eu penso muito forte. E aí aquilo acontece. Então, do jeito que a gente dá força à superstição, que nós galgamos forças para qualquer outra coisa, por que a gente não fortalece isso? Veja como nós somos. Por que não fortalece isso assim? Não, eu vou sair dessa. Papai do céu, Deus, uma oração com fé, de verdade. Sair de casa, se esforçar. Não, a gente quer que as pessoas façam tudo por nós. E aí não é bem assim. Existe a lei do esforço, que é uma coisa fantástica, que nós temos essa oportunidade de nos esforçarmos. Eu acho que é isso. Sou muito alérgica a medicamentos e sempre com problemas na pele. Descobri que a medicina não me ajuda. Somente tenho resultado quando venho aqui. Será algum débito ou eu faço tanto mal a mim mesma? Obrigada. Não, às vezes os espíritos fazem o seguinte, os anjos da guarda. Vou contar, viu? Posso contar? Sabe o que eles fazem? Para a gente ter uma pequena alergia, umas doencinhas que só resolve no lado espiritual. Para ver se a gente vem aqui e assiste palestra. Tem gente que gosta de burlar. Vem no tratamento, que era na segunda, agora é de 15 dias na sexta, né? Vem no tratamento, mas não vem na palestra. Aí deita na maca. Aí sai daqui assim, ó. Mas como não aprendeu nada, aí a alergia volta. E o anjo da guarda assim, né? Minha filha, meu filho, vá para a palestra. Mas o que raio dessa palestra faz, seu José? Faz não, ela está fazendo, conscientizando, cobrando, alertando, mexendo.
dentro do nosso ser. E o ser humano ele precisa de cobrança. Tem pessoas que diziam assim na empresa, quando a gente estava prestando serviço: meu senhor José, eu digo, meu filho, qual é o seu problema? Foi aumentado o seu salário em mais de R$ 1.500, você não está contente? Isso depois do segundo mês. Até que estou, mas não estou, senhor José. Eu digo, por que, meu filho? Mas por que você não está contente? Sabe o que é? É que eu queria uma cobrança do dono. Eu queria saber se está bom, se está ruim meu trabalho. Queria que ele elogiasse. Mas ele não vai fazer isso porque o jeito dele é outro. Mas eu preciso de cobrança. E as pessoas precisam de cobrança. Porque senão a gente volta a fazer tudo de novo. Principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência a errarem, né? A se corromperem sozinhas. Ainda hoje uma pessoa da minha família insistiu de novo. Rapaz, está sendo besta. Digo, de quê? Tem um aparelho aí que pega todas as televisões via satélite, tu compra aparelhinho, não sei o que lá. Eu disse, mas isso está dentro da lei? Ele disse, não está. Ele disse, então não quero. Mas que besteira, isso é uma besteira. Para ele é uma besteira. Por mais que eu quisesse, eu disse para minha esposa, dar uma lição de moral nessa criatura, ela não ia escutar. Porque o mundo dela está corrupto. Ela acha que esse aparelho, R$800, R$900, vai pegar todos os canais, burlando a lei via satélite. E as pessoas que investiram na tecnologia? É a questão de conceito, de moral. Muitas pessoas aqui não vão entender ainda. Ah, que abestalhada, José Fernando. Ai, meu Deus, também, ó. O que a espiritualidade vai condenar isso aí? Não é questão de condenar, é questão da consciência. Mas ninguém vai ficar sabendo, José Fernando. Mas eu estou sabendo, o que importa é isso. Não importa que os outros não sabem. Eu tenho que saber primeiro. Não é os outros, somos nós. E tudo isso, essas corrupções pequenas, grandes e médias, elas atrapalham a vida mental, de saúde, profissional, porque ela ataca o nosso eu consciência enquanto encarnados. Gostaria de saber se eu tenho alguma coisa que resolver nesta vida com minha sogra, pois me casei e ela foi morar comigo. Daí eu me separei. Fiquei 6 anos separada. Agora faz 5 anos que nós voltamos ao casamento e ela veio novamente morar comigo, pois as filhas não cuidam dela. Olha, esse karma milhões de pessoas têm. Esse aí, se existia tal do karma da roda do Sansara, né? Eu acho que... Olha... É difícil responder isso aí. Ai, minha sogra pode estar assistindo lá agora também. Mas é o seguinte. Olha, as questões orgulhosas que advém o orgulho e que as coisas não se encaixaram, porque assim, olha, as oportunidades de convivência nada mais é do que uma oportunidade de resgate, de expiação e de resolver. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu não quero, não estou afim, Deus me livre. Mas você é nora, mas também vai ser sogra. Quando foi instituído a questão dos parentescos, das antipatias e simpatias terrenas, que aborda o Livro dos Espíritos, que aborda uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem esclarecido nessa parte que a espiritualidade nos traz, de que as simpatias terrenas são para aqueles que plantaram na outra vida já vir nessa daqui mais uma parte de evoluir. Então são famílias mais unidas, mais coesas, que se entendem, até conseguem ter um negócio juntos. Tem pessoas que têm que botar um negócio bem longe da família. E de preferência a família nem saber. Eu sempre digo essa questão de convivência de sogra, de nora, de genro, é uma questão do limite que se abre. A culpada da história é a pessoa, seja homem ou mulher. Como é que é isso que acontece? Aí você faz assim, põe o microfone ali para ela falar. Você faz assim, eu posso pegar aqui a sua bachela de prata emprestada, vai. Eu posso pegar a sua bachela de prata emprestada? Não. Eu tenho muito ciúme e é bom que a gente já conviva desse jeito. Aí, já sabe que eu não quero que pegue. Agora, eu não quero que pegue, faz assim. Vai, pergunta de novo. Posso pegar?
Pode, mas tenha cuidado. Mas lá dentro eu não quero. Então isso aqui já vai criar uma coisa ruim. Porque não está havendo transparência. Não está havendo sinceridade. Como é que esse relacionamento vai ser bom? Se não colocar, as pessoas, elas preferem falar por trás, elas preferem criticar, inventar, dizer assim, mas as pessoas estão falando, as pessoas estão dizendo, em vez de ser sincera assim, olha, é eu que não concordo, eu posso estar errada, posso estar errado, posso estar com tudo, né? Com tudo, mas eu não concordo. O que falta hoje, com os parentes, com os grupos, com as comunidades, é essa transparência. Nós temos aqui, não com todos, um projeto chamado Projeto Identidade Eterna, que vai mais do que uma psicoterapia. Lógico, não pode, vamos abrir um outro aí, esse ano, um dia de semana, de preferência. Mas as pessoas são muito sinceras aqui. Mas tem alguns que ainda não conseguem, por questão do orgulho, questão da formação espiritual, questão de muito orgulho, porque quem não consegue falar é porque tem muito orgulho. Não é timidez, não, é orgulho mesmo. Mas aqui é um projeto que já está nesse... Não pode entrar ninguém de fora porque as pessoas não vão falar, porque aquilo já criou intimidade. Mas é o que falta nos lares, é esta transparência. Às vezes até entre os casais. A pessoa engole um sapinho hoje, outro sapinho amanhã, daqui a pouco a pessoa não aguenta e vai estourar. Por que não conversaram antes? Olha, meu amor, que tem gente assim, um casal foi fazer um trabalho conosco no Instituto de Evolução Humana, e aí a esposa veio, fez 2, 3, chamou o marido. Mas em dezembro ele não pôde vir, de alguma forma. Não foi. Quando foi em janeiro, fevereiro, ele veio. Meu Deus, ele deu um depoimento lá no Instituto, dizendo assim, meu Deus, se eu não faço esse trabalho aqui, eu não ia entender a minha mulher, porque eu já estava quase me separando. Aí nós perguntamos, mas por quê? Ele disse, porque ela deixa a escova de dente no chuveiro, quer dizer, ela escova, coitada, mas como existe esse grupo de comportamento que esquece as coisas, ela vai esquecendo tudo no lugar, e vai. E ele, como é uma pessoa perfeccionista, ele, meu Deus, a escova aqui, lava, e põe no lugar, e ele vai pondo no lugar. E graças a esse conhecimento, eles agora têm um diálogo. Olha, eu te entendo, mas também tu me entende, que eu não gosto de nada fora do lugar. E tu deixa tudo fora. E ela diz, também te entendo, mas tu também tem, é muito chato. Tu quer lavar a louça e a gente quer fazer namorar e tu não quer namorar, tu quer lavar a louça. E ele vai lá lavar a louça se ela não lavar. Não é? Mas sabe o que é? O diálogo. Se não houver um diálogo, não dá. Esses dias eu estava muito corrido e em casa a gente não tem ninguém trabalhando, né? A gente tenta imitar os europeus, né? Porque o europeu, só uma pessoa, para ter uma pessoa trabalhando em casa, tem que ser podre de rico. Mesmo assim, ainda tem pessoas que torcem o nariz para isso, né? Tem um empregado dentro de casa. No Nordeste, todo mundo tem uma, porque é status quo você ter uma pessoa trabalhando em casa no Nordeste. E põe roupa na pessoa. Quando eu fui a última vez na minha terra, eu fiquei até assim com vergonha de ter saído lá, em Recife. Isso é para vocês aí, Recife, tá? Cheguei num restaurante lá, famoso, que é o Maxima. Cheguei lá, tava uma moça com o marido, 2 filhinhas, e a moça toda pronta, como novela, aquelas roupas de novela, coisinha na cabeça e tudo. Mano, conta assim. E ela se sentindo o máximo com aquilo. Digo, soubesse como a Europa é evoluída, lá não tem, lá não tem isso. Lá as pessoas fazem as coisas. Então lá em casa, depois do diálogo que nós tivemos, a transparência, eu estou cansada porque vocês não ajudam, não lavam. E eu chegando em casa mais cedo, se eu chegar de 11h45, a primeira coisa que eu faço é lavar a louça. Só não lavo como realmente eu não cheguei também no mesmo instante, a gente chega junto. Por que isso? Vai cair a minha mão se eu lavar a louça? Onde é que está escrito que é a obrigação da mulher? Onde está escrito isso? Então, a sogra às vezes quer ajudar e a pessoa não quer que a pessoa ajude. Eu já fiz, a senhora não venha não, pode ajudar. Aí a mulher vai ficar assim. Se for uma sogra que seja prestativa, que gosta de ajudar, deixa ela brincar, deixa ela fazer. Tem gente que é o contrário, explora, né? A sogra. A sogra já velhinha, com reumatismo. Dá pra senhora lavar essa loucinha pra mim não? Aí a sogra vai todinha, pendurada lá, com reumatismo, lavando. Quando não tem aqueles assim, não é melhor levar a tua mãe pro asilo, não? E se a pessoa não tiver uma formação de opinião, a pessoa deixa levar a mãe para o asilo e ela sofrendo ali. Sofrendo com a mãe no asilo. E aí quando vai falar com a esposa, assim, olha que eu já te falei, para a gente ter liberdade. Tá certo. Morre sofrendo, porque não tem condição, não cria esse diálogo de transparência. Mas isso é que é a verdade. Temos uma internauta agora.
Boa noite, estou muito feliz por ter chegado até vocês. Parabéns a todos, especialmente ao Roberto Carrilho pelo livro. Gostaria de registrar minha admiração a todos da casa. Tenho muita simpatia pela doutrina espírita e gostaria muito de perguntar. Durante o sono eu falo muito e muitas vezes levanto da cama, converso de olhos abertos, mas não me recordo de nada depois. Quem me conta é meu esposo. Gostaria de saber se isso é prejudicial ou o que tenho que fazer. Olha, muito obrigado aí pela vossa admiração a nós aqui, que somos ainda pequenos. E quando a gente fala que é pequeno, não é pieguismo não, né? Não é falsa humildade não, porque existe a falsa humildade, mas existe o narcisismo também, né? Há pessoas que se promovem às custas dos outros, são narcisas. Foi eu que fiz, foi eu que disse, foi eu que indiquei. Isso também é exacerbado, as pessoas têm que se ver também. Eu não posso só acusar a falsa humildade, eu tenho que também acusar o narcisismo exacerbado também. As duas coisas podem andar. Então, quando a gente diz que a gente agradece a admiração porque somos pequenos, é porque é assim que nós nos sentimos. Não é para dizer, eu sou humilde, não. É porque é verdade. Não é bom imitar o que é bom? E quem era assim? Não era Chico Xavier? Francisco de Assis? João Paulo II? Madre Teresa de Calcutá? Por que não imitar essas pessoas? Por que as pessoas não acusam elas de falsa humildade? Porque não tem coragem, não tem moral para falar isso para essas pessoas. Mas vamos lá, sem delongas. O que acontece é o seguinte, eu dei um ar de riso, me entenda bem a pessoa que estiver em casa, porque nós passamos por isso. Eu tenho um irmão chamado Júlio, Alexandre, que ele, quando eu sentava na cama e começava a falar, e até em outras línguas, ele dizia, saía correndo e dizia, mãe, ele está com um demônio de novo. Porque como nós éramos católicos e na missa dizia que era o demônio do diabo, né? E eu ficava sonâmbulo, eu ainda tinha um problema, que eu ainda ia até a porta, tinha que trancar a porta, porque eu jogava bola no sofá, quebrei algumas coisinhas da minha mãe naquela época. Olha, a borboleta está indo em todos os lugares, já vi ela em vários lugares, ela está aplicando passe já em vocês. Não fique preocupada não, minha irmã. O que acontece é o seguinte, no livro dos médiuns, tem um capítulo, Livro dos Médiuns, já que a senhora tem uma admiração pela doutrina espírita, nós temos tecnicamente a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, só para a nossa irmã que está aí na via internet saber, não foram os homens que ditaram a doutrina, é dos espíritos. Allan Kardec, né, ele trabalhou 14 anos ininterruptos, né, no dia que ele como cientista descobriu as mesas girantes e foi convidado, foram 14 anos, de 1950 até 1869. Deu 14 anos de trabalho. E ele, então, ele pegou, né, Kardec, e a borboleta fala, tá? Dito isso. Allan Kardec pegou, então, uma das principais médias, eram duas garotas, eu não me lembro se era de 15, 16 ou 14, 16 anos. Quem é que tem 14 ou 15 anos aqui? Levanta a mão aí. Tá. E quem é que tem aqui 70 anos, 60 anos, 60 para cima? Levanta a mão. Por exemplo, a senhora ali de 60 anos, né? Quando a senhora tinha 14 anos, a senhora se considerava como essas meninas de hoje em dia ou era uma bestona também, como eu fui? Era uma bestona, né? Olha, ela tem 70? 62. Agora imagine há 150 anos atrás uma garota de 14 e de 15 anos. Elas têm como saber aquele conhecimento profundo do Livro dos Espíritos? Então a doutrina veio dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é um dos maiores compêndios técnicos falando sobre todos esses fenômenos que na verdade são todos naturais que acontecem com o ser humano. Inclusive, no caso da senhora é chamado de sonambulismo. O sonambulismo, ele não se tornou raro, é que as pessoas não querem, como diz o Clóvis Nunes, né, grande pesquisador da transcomunicação. Esses dias eu assistia no YouTube procurando uma pesquisa ali de um trabalho que eu estava fazendo aqui para o projeto Identidade Eterna, para trazer um vídeo para o pessoal, acabei encontrando a palestra do Clóvis Nunes, onde ele fala que falta pessoas para pesquisarem essas mediunidades, pesquisarem esses fenômenos todos que acontecem. E o que acontece é que isso é sonambulismo. Não vai fazer mal nenhum à senhora, tá? Isso é uma faculdade orgânica, intrínseca, dentro do seu corpo físico.
e que faz com que, faculta com que a senhora fale, porque a questão dos sonhos, e também como ela falou dos sonhos, se a senhora não puder, mas puder, inclusive se baixa até por internet hoje gratuitamente, o Livro dos Espíritos, e a senhora vai na questão número 400 até a questão 412, que vai falar sobre todo esse capítulo, sobre o sono e os sonhos. E os sonhos são uma fragmentação do nosso dia a dia. Tem pessoas que sonham em preto e branco. Divaldo, por exemplo, ele constatou sozinho, não sei se serve para todos nós, que quando ele sonha em preto e branco é um inconsciente, é uma projeção da sua psique, do desencontro entre o self, né, e entre o seu eu atual. Eu tenho uma prima da minha esposa que ela só sonha em preto e branco, então ela só tem isso, então, entende? E temos pessoas que sonham colorido, tem pessoas que sonham com o seu trabalho, sonham com aquela maleta, sonham com aquela injeção que tomou, ou às vezes vai tomar a injeção, já sonhou e depois toma a injeção e tem um déjà vu, né? Um déjà vu, assim, meu Deus, eu já tive aqui. Porque muitas vezes você tem. Quem já teve um déjà vu aqui, levante a mão agora, por favor. Dá uma filmadinha aí, ó. Muita gente já teve déjà vu, déjà vu. Você fica assim, mas parece que eu já fiz isso. E muitas vezes, através de esses pequenos transes sonambúlicos, as pessoas têm, e às vezes acabam falando muitas coisas que não tem nexa, mas muitas vezes acabam falando coisas que elas vão fazer ou que elas fizeram. Então não se preocupe, não vá, cuidado quando for no centro espírita, procure saber o centro espírita sério, porque às vezes vai dizer assim, muitas pessoas estão tão obsidiadas nas casas espíritas que quando a pessoa chega é obsessor. 20 passos para você. Não, isso é uma faculdade. Não tem nada a ver com obsessão, isso aí é intrínseco. E a senhora não precisa vir para a doutrina espírita por conta disso, não. Você pode continuar no seu catolicismo, na sua igreja protestante, não tem nenhum problema. Isso acontece em todo lugar. Com qualquer religião, a faculdade mediúnica não é uma especialidade do espiritismo. O espiritismo apenas veio tecnicamente estudá-la, mas ela existe desde que o mundo é mundo. No próprio Velho Testamento nós vamos encontrar várias passagens de mediunidade. O próprio Moisés proíbe as pessoas de ficarem recebendo os espíritos, né? Para dizer o futuro. Pode ficar tranquila. Parece Tainá aqui. Se Tainá dos Anjos Karsten irá ficar boa, curada do câncer. Eu não posso afirmar isso porque não é tão simples assim, né? Para isso acontecer... Porque as coisas já aconteceram aqui muitas vezes, mas você uma vez deu uma resposta e foi batata. Olha, mas porque a pessoa estava... Com aquela resposta a pessoa ia mudar a vida dela de fé, e tanto que essa pessoa mudou e hoje está dentro da nossa casa, como voluntária. Porque aquilo acordou a pessoa, às vezes uma resposta dessa não é lícito dar porque tem um mistério em cima disso. Tem que ter a fé das pessoas. As pessoas querem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Os Bons Espíritas, né? Na segunda página que a gente estava falando, ainda também nos diz que muitas pessoas querem saber os mistérios sem nem ter merecimento disso. Eu nem me melhorei, eu já quero saber o mistério, já quero disputar com uma pessoa que está ali fazendo a caridade, passou não sei quantos anos fazendo campanha do quilo, não sei quantos anos visitando o leprosário, não sei quantos anos visitando o Hospital do Câncer, não sei quantos anos nas marquises, né, das cidades ali, dando sopa. E aí eu quero ter o mesmo merecimento dessa pessoa. Eu quero já atingir, inclusive, o grau dessa pessoa. Não é? E não podemos. Para saber se a pessoa vai melhorar do câncer, eu não tenho essa resposta agora, porque nós somos muito sinceros. Aqui não existe chutômetro. E a gente trabalha aqui com a verdade, né? Até agora, eu falei tudo isso, mas não me chegou. E eu creio que é o seguinte, a pessoa melhora do câncer quando ela tem que ultrapassar isso e pode até mudar, porque destinos são mudados. Tem provas daquele Saturnino, daquela história, da psicografia de Chico Xavier, que ia ser decepado um braço, só foi o dedo. Pessoas que iam desencarnar aos 70 anos, tiveram uma moratória para 80, 90. Caso de câncer também pode, vai depender da família. Às vezes nós estamos adoecendo a pessoa. Às vezes o sofrimento é para nós. E para a pessoa, o câncer vai ser uma bênção. Está aqui o Felipe Viana, que está dizendo que para ele agora entende tudo que ele passou. Ele manda dizer para... Ela está aqui? Sua irmã? Ah, está ali. Ah, está ali, ó. Tá dizendo que agora está mandando um recadinho, viu?
Pra você. Tá certo. Olha aí, mandou pra ela, por que não vai mandar pra mim? Não. Porque a irmã dele estava sofrendo com isso. Não é verdade? Agora não sofre mais. E ele está dando testemunho dele aqui do câncer. E ele também está escrevendo um livro, ele já faz parte aqui do processo, está trabalhando. Ele podia escolher não trabalhar, não vou trabalhar não. Aí pode escolher isso na espiritualidade? Pode. Tem gente que fica nas colônias, sentado lá, jogando coisinha pros gansos. Pode. Ninguém vai forçar a barra, mas você não vai progredir nada. O câncer, lógico, tendo aquela visão material, apegada, né, da resposta que a gente falou aqui da questão 712, aquele apego que a gente tem, e vendo a perspectiva da vida como uma única vida, realmente seria uma injustiça muito grande. Aliás, não é nem questão de injustiça, é uma questão de lógica. Para quê? Vamos supor que Deus não existisse. Essa máquina do universo toda, que propósito teria, e que se a própria genética desconhece, como é que algumas pessoas podem desaparecer o tumor? Por exemplo, é que eu não sei se ela está aqui na plateia, eu nem sabia disso, no projeto Unidade Eterna ela disse que fez um tratamento, que tinha um tumor e que a médica procurou o tumor e o tumor não estava no lugar. É a Inesita, ela está por aqui hoje? É a Inesita? Está por aqui? Ah, ela ali, ó. Glória, aleluia, deu seu testemunho, irmã. Se eu fosse um pastor aí, gente, dava para ganhar um dinheirinho, né? Inesita, você nos falou sábado passado, né? Tem um microfone sem fio? Aí não tem, acabou, né? Dá para arrumar? Vamos enganando aqui enquanto traz o microfone sem fio. É que só no dia de fotografia tem microfone sem fio. E quando o José vem, eles tiram isso aqui, que é para o coitado ficar aparecendo, né? Eu gosto de me escorar também aqui um pouquinho. É? E você, Inesita, sábado para mim foi uma grande surpresa isso. Você estava falando, eles devem estar colocando a pilha. Mas enquanto eles colocam a pilha, então, a questão do câncer é uma questão... Eles me lembraram aqui do seu caso, porque tem outros casos ali também. Tem um caso da minha esposa que ela caiu aqui numa escada e ela teve do rádio e veio para fora e botou e ficou uma lasca de osso aqui. E tem a radiografia para provar. Aí ela fez um tratamento aqui do passe aqui, né? E veio um médico ali, um traumatologista, fez uma cirurgia no braço dela e a lasca desapareceu. E ela foi tirar a coisa e o médico, cadê a lasca? E ele levou até para um congresso, no caso da minha mulher. Porque não tinha, cadê a lasca de osso? É uma lasca de osso. Ela não empurrou até aqui, ó. E tirou. Não tinha como. Não consegue fazer isso. Não é? E eu estou querendo fazer essa pergunta que foi feita do câncer, né? Fabricaram o microfone? Mandaram comprar. Aqui é rápido, você vai ver. Já chega. A nossa equipe é uma equipe assim que todos nós trabalhamos, tá, gente? Ninguém aqui tem vida fácil. Às vezes eu trabalho 18 horas por dia, né? Aqui não é diferente. O Roberto ele trabalha nos Correios, vem correndo para cá. Todo mundo trabalha aqui, tem suas ocupações, né? Todo mundo aqui vem correndo para cá. E às vezes as pessoas ficam ligando o dia todo. A minha esposa está com o telefone do CIO, só que botou no aparelhinho que der e ela não sabe se dá bem com esse aparelhinho, sabe? E ela vive apanhando. Aí ela tira o chip do telefone dela, põe do CIO. Aí eu ligo para ela, ela não atende. Aí, para adivinhar que ela está com o CIO agora, e aí é uma confusão danada o dia todo, mas é tudo pro bem da gente. Então nós somos pessoas, né? Não tem microfone? Não tem pilha? Ah, então, ó, precisa preparar, porque eles vão fluidificar o teu. Mas tudo bem, você fala daí, fala alto, conta aí como é que foi a história aí. É uma pena que o pessoal da internet não vai poder escutar, mas eu vou reproduzir, tá bom? Inesita quer vir até aqui? Ah, vem aqui, venha dar seu testemunho, aleluia, porque depois nós vamos passar a sacolinha. Eu não sabia, o caso dela eu vim saber sábado. Como não sei de caso nenhum aí de pessoas que ficaram curadas, porque a gente não fica procurando feedback e aqui a gente trabalha em silêncio. Porque Jesus disse, vai lá e não faleis pra... Mas nesse caso aqui, a gente vai contrariar Jesus, né, e vai pedir para ela falar. Inesita, a câmera, olha para aquela câmera ali, a câmera 3, câmera 3. A gente vive nessa alegria aqui. Porque a vida é tão triste. Isso vem para perto de mim, vem, Inesita.
Isso, boa noite, como é que vai você? Tudo bem? Então, fale perto do microfone. Você nos contava sábado no Identidade Eterna, que eu não sabia disso, que você fez um tratamento aqui. Fala ali para o pessoal em casa que está com câncer. Eu, na verdade, eu tinha um nódulo de mais ou menos 3 centímetros no seio esquerdo. E eu fiz mamografia, fiz vários exames, né? E eu tinha um nódulo do lado esquerdo. Aí eu vim aqui no centro e fiz o tratamento, mas nem eu sabia que eu ia receber fazer uma cirurgia espiritual. Eu vim no tratamento e ninguém me falou nada. Aí durante o tratamento eu fiz uma cirurgia espiritual e foi tirado o nódulo. Mas eu não sabia de nada. Aí quando eu cheguei lá no hospital para fazer a radioterapia, não, como é que é o nome? A ultrassonografia, exatamente. Aí estava certinho já na mamografia onde é que estava o nódulo e a médica começou a procurar. Procurou do lado direito, não achou. Aí ela disse, tem certeza que é do lado esquerdo? Aí eu disse sim. Ela foi para o lado esquerdo, procurou, também não achou. E sumiu. Ela disse que simplesmente sumiu. Aí ela perguntou para mim se eu acreditava em Deus. Aí eu disse que sim. E ela disse, então, teu nódulo sumiu. Então, desapareceu, sumiu. E não tem explicação, não tinha explicação de como que aconteceu isso. E eu tenho a mamografia, tenho todos os exames que tinha onde é que estava o nódulo. Tanto é que quando eu fui fazer a ultrassonografia, era para saber onde é que estava o local certinho para poder fazer a biópsia. E aí, quando a gente foi fazer, tinha desaparecido. Muito bem, muito obrigado. Você participou daquela corrente dos 200 ou foi dos 500 reais? Não? Nenhuma. Brincadeira. Muito obrigado, Inesita. Eu ia fazer uma corrente aqui, né? Mas então, foi bom, interessante a gente ter lembrado do caso da Inesita, que foi sábado que nós viemos ter conhecimento, por um motivo, porque às vezes as pessoas... Agora eu não quero que ninguém saia daí dos seus estados, por favor, e venha para cá fazer Não, por favor. A gente agora até trabalhava de 8 em 8 dias por falta de trabalhadores, né? A gente trabalha agora de 15 em 15 dias, porque, como eu falei, para a gente ter uma equipe boa, todo mundo tinha que ter aposentado. Mas aí vai estar todo mundo velhinho, já não vai ter mais força, né? Agora é tu que vai ficar o passe. Eu já fui! E a gente faz o que pode. Muitas pessoas talvez ficaram um pouco assim, um tanto contrariadas, porque o nosso passe é de 15 dias. E tem gente aí que tem o passe se brincar todo dia. Mas a gente aqui trabalha com qualidade, não com quantidade. Nem quantidade de dias, nem quantidade de pessoas, é a qualidade. Porque não adianta que nenhum trabalhador nosso fuma nem bebe para aplicar passe aqui, nenhum deles, não temos nada contra quem fuma e quem bebe, mas no nosso passe aqui, nenhum deles tem nenhum vício desse aí. Já superaram isso e por isso que nós temos um tratamento que usamos as propriedades indígenas, a natureza, os ectoplasmas, por isso que a gente não pode ter nenhum trabalhador que tenha isso. Utilizamos bastante energias, né? Trabalhamos com muitas energias, com metamorfose energéticas e etc. Né? Então a gente procura seguir a espiritualidade, seguir a doutrina espírita, Kardec, sem nos tornarmos kardequeólogos ou fanáticos ou transformar o espiritismo em igrejismo. O espiritismo é uma ciência que tem o seu lado filosófico e o seu lado que constitui ser uma religião, que é a questão do amor, a questão da caridade, a questão de aprendermos, né, o Evangelho de Jesus, que como no mundo, principalmente ocidental, se tornou um religare, que é a religião, então por que a gente vai também, como muitos espíritas ficam dizendo, tá virando uma igrejinha, porque tem... Não pode, nem 8 nem 800. Porque o câncer, como outras doenças, foram criadas pelos próprios homens. Há muitos antigos que dizem que foi depois dos enlatados. Outras pessoas dizem... Você vê que agora aqui mesmo em Santa Catarina, ou foi no Rio Grande do Sul, acho que foi no Rio Grande do Sul, pessoas por conta de dinheiro colocando coisas dentro do leite. Levanta a mão quem viu essa reportagem aí. Meu Deus, foi no Rio Grande do Sul, né? Isso, com a soja também. Veja bem como as pessoas... E ela mesma, o filho dela pode comer aquilo. Não vai não, porque eu já sei para qual supermercado, não vou comprar naquele lugar. Você vê como o ser humano, ele não está nem aí com outro ser humano, quer saber do dinheiro, do materialismo. Então foi assim que veio essas doenças. A AIDS mesmo, se dizem os antigos, que eu gosto de escutar as pessoas mais velhas, porque parece que elas trazem certas sabedorias
com a experiência, a calma e a convicção, né, de que a AIDS veio para coibir a promiscuição. Há espíritas que torcem o nariz para a questão dos parceiros, né, que eu não gosto de chamar aquele nome. Aquele nome que começa com H, que é homo, não sei o que lá. Eu acho aquilo ridículo, desculpa eu dizer. As pessoas que têm um psique feminino no corpo masculino e a pessoa que tem um psique feminino no corpo masculino e um psique masculino, feminino no corpo masculino, né? Acho que eu troquei. Psique masculino no corpo feminino e psique feminino no corpo masculino. Eu só digo um mesmo, né? Não. Psique feminino no corpo masculino e o psique masculino no corpo feminino, tá certo? Então, eu conheço pessoas que são casais esse aí, mas não são promíscuos. Eu prefiro uma pessoa que sentada, que gosta de outra pessoa, mas que leva uma vida normal, que não traia, que não faça nada, de que um casal hétero, que a pessoa está aqui dentro paquerando outra pessoa, está dentro da empresa, mantendo... Mas é melhor por quê? Porque a lei permite? Porque a sociedade não observa isso? Agora também nós temos que respeitar as pessoas que não conseguem entrar isso na cabeça. Uma pessoa de 70 anos aqui, que vai dizer assim, não pode ser um negócio desse. Eu falei mais alto, não foi? Sabe o que foi? É um espírito, que o nome dele é Acordeu. Se a pessoa começar a cochilar, ele... Ai, meu Deus. Gente, não tente cochilar não, porque ele vem com tudo e toma meu corpo. E eu não consigo, sabe, segurar, porque ele é para ajudar a pessoa. Acho que agora que ele estava cochilando acordou, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Acender vela dentro de casa para orar, agradecer ou fazer pedido pode atrair espíritos indesejáveis com baixa vibração? Não creio, não. Tem espíritas fanáticos ou espíritas que já estão se achando os pseudo-sábios, aqueles que se dizem os científicos, os que, por falta de caridade, chegam a ridicularizar essas pessoas, a falar mal. Eu não creio que acender vela vai fazer qualquer coisa e atrair os espíritos, não. Agora, eu acho que acender vela vai ficar um fumaceiro dentro de casa, uma catinga danada. É perigoso, porque pode tocar fogo, é verdade, se a casa for de madeira, se tiver um tapete perto, incendiar. Mas eu não vejo que vai atrair nenhum espírito, não, porque isso aí se chama falta de caridade, uma pessoa que disser isso para ela. O espírita, muitas vezes, ele quer falar coisa, mas não vejo nem mal, mas também não vejo nenhum bem ela fazer isso. Eu vejo uma coisa neutra, que vai depender do gosto dela, porque tudo é simbólico, gente. Lembra da escova, que eu deixo junto da escova? Aí eu acho que agora ele está perto de mim, ela está perto de mim. Ai, funciona. E eu coloquei energia nessa simpatia, nesta superstição. Do mesmo jeito que eu também posso colocar, a vela serve como um símbolo. Parece que se eu acendo a vela, eu sinto... Eu fiz muito isso em outra vida. Vi minha mãe fazendo isso, minha tia fazendo isso. Gosto do espiritismo, mas uma pessoa espírita disse que vela não pode. Como também tem espíritas que fazem o sincretismo, né? Sabe o que é sincretismo religioso? Não sabe? É uma mistureba de coisa. Aí a gente reza a Ave Maria, mais o padre, mais o crime de Deus Pai, mais o coisa. Depois a gente faz ainda uma leitura do Evangelho Espírita. Depois a gente acende um incenso. Depois a gente acende uma vela. Depois a gente... ainda lê o Alcorão também junto. Isso é sincretismo religioso. Quer dizer, não existe uma total indecisão. Eu acredito em tudo e às vezes aí é perigoso porque depois eu não acredito mais em nada. Isso se chama sincretismo religioso. Que existe em algumas casas espíritas porque é uma mistura. A pessoa não quer dizer não, ela chega e diz assim, eu gosto de incenso. Me proibiram do outro centro. Se vocês proibirem, eu não fico aqui, vai. Eu gosto de incenso. Se vocês me proibirem aqui, eu volto para outro centro. Pode ficar que aqui o incenso é muito bem-vindo. Aí já chegou com incenso. Aí ela chega com a vela. Aí o outro assim, olha, eu tentei ler um pedaço do Alcorão que é lindo, não me deixaram. Leia o Alcorão aqui também. Olha, eu estou entre vocês e o Padre João Bachmann. Venha, traga aqui, leia o crime de Deus Pai aqui também. Com todo respeito, a vela, eu não vejo nenhum problema na vela. Eu vejo o problema que a vela pode... Se a vela fizer bem e der mais fé, fique com a vela, minha irmã. Agora só cuide onde acende. Faz igual a minha avó, põe um prato em vez de um pires, fundo, acende, põe uma aguinha embaixo, não, se cair, aí está tudo certo. Continue com sua vela, continue com a sua vela, o importante é a fé, não é a vela. Eu vou ler 4 perguntas que são relacionadas a sonhos, 2 da internet e 2 do pessoal aqui.
Os meus sonhos muitas vezes são avisos. Será pedidos de comunicação? Outra pergunta. Gostaria de dizer que tenho sonhos que às vezes acontecem. Por que quase não sonho com meus entes queridos? Gostaria de saber porque a maioria dos sonhos que tenho são com pessoas que já faleceram. Às vezes os mesmos me pedem para dar recado para outras pessoas. Eu vou pedir, não sei se ela está aqui, mas se não tiver, mas já que ela já escreveu no livro, né, já foi público, permissão a Kátia Silene, porque este livro do Roberto Carrilho, nosso confrade, amigo, né, se estiver escutando aí, Robertão, um abraço, está em Curitiba trabalhando. Esse livro aqui ele saiu com alguns erros, porque ele nem viu o boneco. Ele estava em Curitiba, já foi transferido para Curitiba, ele é engenheiro de alimentos, e terminou o livro de lá, mandando tudo por internet para nós, né? Vendo aqui as coisas. E aqui tem uma psicografia do Flávio Reichel, irmão da Kátia Silene. Quem já leu, levanta a mão aí a psicografia dele. Algumas pessoas. E aqui ele relata na psicografia sobre o sonho que ela havia tido. E que no sonho ela tinha a impressão de ter sido mãe dele, deles haverem conversado sobre isso. E ele já tinha mais, depois que, se eu não me engano, cronologicamente, não sabia precisar, mas já fazia mais de 6 anos que ele havia desencarnado quando ela sonhou. E no sonho, ele conta aqui nessa psicografia, que essas psicografias aqui não servem só para quem recebeu, servem muito mais para quem não recebeu. Porque mostra comprovações aqui, e o Flávio Reichel, né? Meu Deus, gente, eu abri na página. Não, juro a vocês, eu não tinha visto, abri na página. É a página 69. Que tem um questionário. E nesse questionário que o Roberto faz aqui, pergunta várias coisas. E pergunta também, ela fala do sonho. Porque ele fala de um sonho lá, do qual ela, no sonho, gerou uma dúvida se ela tinha sido mãe dele, alguma coisa dele, porque o sonho às vezes parece tão vago, né? E às vezes parece tão real. E uma explicação muito boa para essa questão de nós encontrarmos as pessoas que já faleceram. Sim, já faleceram, mas continuam vivas. E conversando conosco. Ah, mas José Fernando, por que nós fazemos confusão? Ninguém, na verdade, dorme. Na questão 400, quando chega na 403, Allan Kardec resolve perguntar qual seria o... Porque os laços da matéria se afrouxam, como diz a espiritualidade de Kardec. E esse afrouxamento faz com que a gente se liberte do nosso corpo. Só que essa liberdade, ela vai depender de quem nós somos, o que fazemos no nosso dia a dia. Tem gente que não, essa liberdade vai até a cozinha, porque só vive preocupada com a louça, com a cozinha, com isso, com aquilo que vai cozinhar. Da cozinha não sai, os espíritos até querem levar para outro lugar. Tem pessoas que vão até o trabalho. Tem uns que vão namorar, tem outros que vão fazer alguma coisa, e tem outros que vão se encontrar com os entes queridos, que na verdade estão mais vivos do que nós. E vendo tudo que nós fazemos. Assistindo, entristecendo-se. Poxa, minha filha está fazendo isso, meu filho, meu Deus, meu pai está fazendo isso. Meu Deus, ele acha que ninguém está sabendo. Aí, às vezes, o espírito tem até que se deslocar, não pode nem visitar em sonhos. Tem gente que não sonha com os entes queridos, por que não sonha? Porque ou os entes queridos não estão bem, não podem, se faz muitos anos, 30, 40 anos, ou se fizer alguma coisa, vão realmente ser reiniciados numa reencarnação aqui ou em outro planeta, né? Ah, em outro planeta sim, porque muitos já não reencarnam aqui. Olha, nos anos 50, o espírito de Emmanuel falava a Chico Xavier, nos anos 50, através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel falava com Chico Xavier, e o senhor Saulo Gomes, né? Um abraço a dona Edna, se estiver nos escutando, nos vendo aí, em Ribeirão Preto, que estará aqui. O Saulo Gomes acompanhou o Chico Xavier há mais de 40 anos, ele pode saber se isso que dizem, que falam, né? Tanto que Emmanuel falou para Chico que nos anos 50 isso, que a população desencarnada era 3 vezes mais. Olha, nós temos 6 bilhões de espíritos, é isso? 6 bilhões, em média. 3 vezes 6? Não escutei. 18. Então nós temos 18 bilhões de espíritos. Então nós estamos num oceano de vibrações. Nós somos rádios receptores e transmissores de energias, de pensamentos.
Como isso é uma... Olha, você às vezes não quer enxergar. Tem gente que não para pensar, meu Deus, eu estou aqui no celular, ligo para a pessoa lá na Alemanha, esse meu sinal de voz atravessa no... E quantas pessoas estão ligando naquele mesmo momento? Quer dizer que isso pode acontecer e não pode um espírito vir visitar a gente durante o nosso sono, ou nós irmos para outro lugar. É que as pessoas estão muito mal acostumadas. Mas, olha, esse sinal que sai daqui, em infravermelho, vai até aquele projetor e liga ele, ó. Você está vendo o sinal? Ninguém está vendo o sinal. Eu não vejo, mas eu acredito que tem um sinal. E por que eu não vejo o espírito e eu não acredito? Por que será? Porque o sinal ele está aqui, mas nós não estamos enxergando o sinal infravermelho que liga o projetor. Os espíritos estão perto de mim aqui, vocês também não estão enxergando. Alguns dali que tem uma evidência, está vendo uma luz, outro está vendo outra coisa, está vendo outro percebe. Mas esse sinal ninguém está vendo. E no sono, e através dos sonhos, nós temos verdadeiros conflitos de ideias. Porque o nosso cérebro de carne, eu vi uma psicografia daqui do senhor Ian Stevenson, um cientista americano que escreveu aqui, psicografou em inglês, depois ele, pelo que eu vi, parece que o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que é um grande cientista, do qual eu conhecia alguns artigos e confesso que depois de ler agora alguns artigos dele e ter conhecido o seu nome, né, fiquei até um pouco triste. Já pensou? Eu fiquei triste de não ter lido esse homem, de não ter conhecido ele pessoalmente. Eu me emociono com isso, porque veja bem, o Ian Stevenson ainda tinha alguns vídeos, quando ele ainda estava vivo, a gente passou aqui ainda, né, falando sobre marcas de outra vida. Mas o Dr. Hernando Guimarães Andrade, um grande cientista, um grande homem, meio que foi ignorado pelos espíritas, pelos kardecólogos, porque os fariseus também reencarnaram dentro do espiritismo, assim como eles foram contra Jesus, contra a Boa Nova, impondo as suas leis, que não eram tantas assim. A mesma coisa, as pessoas começam a colocar o Kardec contra o espiritismo. Lógico que a gente tem que ter bom senso. Surgem por aí muitos incautos, pegando os incautos com um pseudo-sabismo, aplicando-lhes um conhecimento meio que, muitas vezes, meio fora da realidade. Mas o sono e os sonhos acontecem todos os dias. Muita gente interpretava, né? Lá no Nordeste é assim, se você sonhar com casamento é morte, se você sonhar com morte é casamento. Então quando a mocinha ela sonhava com morte, eu vou me casar. Já pensou? Que trocadilho? Eu sonho com morte, eu me caso. Se eu sonho com casamento, eu morro. E quando as pessoas sonhavam com dente mesmo? Que não podia sonhar com dente, porque ia morrer todo mundo. Meu Deus, quantas vezes eu sonhei com os dentes e não morreu ninguém? Não podia sonhar com dente, não. Então essa questão de interpretação dos sonhos, temos que cuidar para não levarmos para um lado místico, porque não existe hoje ainda, Kardec em 1919, foi muito feliz ainda no século XIX, de ter feito já é 8h30, a outra já está dizendo para eu parar ali. Vou até 8h40, 10 minutos, para responder as perguntas. Ela é disciplinada. Então, Sono e os Sonhos, leiam a questão número 400 até 412. E perceba o seguinte, que o sonho, ele tem um significado. Como a última pergunta ali foi, o sonho acontece. Sim, tem sonhos de premonição. Que isso é mais uma forma de estudar também o livro dos médiuns, que fala sobre as pessoas que têm a faculdade de sonhar e de acontecer, de prever coisas boas e coisas ruins também. Tem gente que sonha e tem gente que sonha com símbolos. Vem um símbolozinho, acontece um símbolo. Toda vez que tiver uma borboleta, alguém morre. Eu sonho com a borboleta. Toda vez que eu sonho com um passarinho, ou eu vejo uma coruja passou, sonho que a coruja passou aqui, alguém da família morre. Isso são gatilhos, são pequenos símbolos para trazer aquela faculdade, que a pessoa, saber que aquilo vai significar isso. Isso não é uma coisa do outro mundo, a doutrina espírita já estuda isso há muito tempo, e convidamos todos para fazer o estudo, não precisa tornar-se espírita, mas estudar, né? Com bom senso, sem pré-julgamento. Eu acho que é isso. Se você começa a ler um livro já contra, você não vai nem entender o livro, porque tudo que falar você vai ficar contra.
Ah, eu gosto de centro espírita que é mais liberal, que pode fazer o que quiser. Também você não aprende nada. Tem que ter amor, felicidade, mas tem que ter disciplina. Nós somos felizes aqui, mas tem uma disciplina. Só porque a gente abre algumas coisas, tem gente que já aí não... Se disser assim que é para ninguém entrar na sala de som, aí já cria um melindre, já acha que isso não quê, que tem monopólio, que tem isso. Não tem nada disso aqui. Temos amor, não temos aqui um presidente que manda, não. Não existe isso aqui, não. Existe, é uma equipe que trabalha. Todo mundo unido, não tem estrelismo, mas tem que ter disciplina. Sem disciplina ninguém cresce. Nem profissionalmente, nem pessoalmente sem disciplina. Porque se você tem um negócio em casa, vai acordar às 10, como é que o negócio vai dar certo? É melhor que não seja na sua casa, porque você tem que trabalhar longe. E o sonho, eu tenho que ter disciplina para sonhar? Sim. Eu tenho que fazer uma oração para eu ter bons encontros. Agora, se eu vou deixar para rezar depois da novela ou depois do filme, não dá. Eu dei um conselho para uma pessoa, disse assim, olha, tu reza de 8 horas da noite. Que hora tu chega em casa? Aí a pessoa falou, eu chego tal hora, então de 8 horas tu vai lá e faz a tua oração. Porque evita de depois estar cansado, não vai ter mais aquela vontade. Sabe o que a pessoa fazia? Só não entendeu uma coisa. Ele foi rezar, mas depois ele assistia um filme de luta. Então ele ficava assim, ó. Torcendo junto assim, e aquela energia da oração foi-se embora ali com a torcida do mal. Então é uma questão de lógica. O Espiritismo ele traz uma lógica, um bom senso. Sem esquecer e perder o amor, né? Isso não pode esquecer. Porque sem amor não adianta disciplina, porque vai ser carrasco. Sem amor não existe essa questão de tentar fazer o bem, porque qualquer hora eu me vingo, qualquer hora, se não for do jeito que eu quero, o amor também já... Então que amor é esse? Estamos falando de um amor universal, que vários instrumentos que tiveram aqui nos ensinaram. Vamos para... Mais uma. Por que meu irmão, quando desencarnou, ficou por algum tempo ainda na casa onde morou? Sim, muitos entes queridos nossos podem ficar na casa, por apego à casa, por vigiar, por não querer sair, por querer comer, por não querer ir. Quem é que assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida? Levanta a mão. É uma ficção. Tudo bem, é uma ficção. Mas serve para ver que abriu uma luzinha, não abriu uma luzinha? Mas ele disse que não ia. Ele resolveu não ir. Ele queria entender toda a questão. É uma decisão do espírito. Ele pode querer ficar na casa, mas tem uma hora que ele vai ter que sair, porque ele vai prejudicar. Ele acha, até ele se conscientizar que não está fazendo bem, ele mesmo se conscientiza depois. Meu Deus, estou prejudicando. E às vezes também pode ficar para fazer o bem também. Para ajudar, para intuir. Mas não é salutar. Porque o espírito ele tem que ir para algum lugar, tem que participar de algum lugar, para depois que ele participar, aí sim ele poder ajudar. Não foi o que aconteceu com o André Luiz, nosso lar? Quando ele foi lá, mesmo assim preparado, quando viu o ciúme, vendo sua mulher no braço de outro homem, que ele estava vendo ainda como humano, estava vendo como um apego. E na verdade ninguém aqui é de ninguém. Porque uns já foram mulher. Tem homem que não gosta de escutar isso. Quando a gente fala isso no espiritismo, então não quero mais a doutrina espírita não. Como se ele não querer, vai anular que ele não vai vir como mulher. Como se ele for muçulmano, ele não vai vir com uma mulher. Para vestir a burca e sentir o que aqui ele fazia com a pessoa, né? Como se evitasse, como se isso fosse uma invenção do espiritismo. Como a reencarnação, quem inventou foi o espiritismo. Não, a reencarnação já se perde nas noites do tempo. Não é? Eu respondi já? Hein? É. Era sobre o que a pergunta? Porque meu irmão, quando desencarnou, sim, ficou por respondi, algum tempo na casa onde morou. Sim, respondi. É que a gente é sincero aqui, não vamos enrolar, ficar bonito, para ficar uma... Não, isso é performance, isso aí não enche o coração das pessoas. Muitos palestrantes estudam, falam bonito, falam lindo, mas falta o magnetismo que eu não vivo aquilo que eu estou falando. Eu não procuro viver, não procuro me analisar. Quem viu o Roberto aqui, teve gente que deve ter se espantado o Roberto falar aquelas coisas que ele falou, mas é porque a nossa casa é assim. Os que não conseguem ficar assim aqui, eles vão embora da nossa casa. Porque já pensou, a pessoa está com uma cara boa aqui assim, ó. Oi Marcelo, oi, tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Joana? E quando chega o meu desafeto ali que senta lá atrás, eu já... Meu Deus, não pode? Isso não pode acontecer.
Ah, mas não é fácil. Não, a gente sabe que não é fácil, mas dentro dessa casa aqui, o que é que a gente aprende aqui? A perdoar, a amar, a tolerar, né? Entregar na mão de Deus. Viver de aparências é uma outra coisa. Dá tempo para mais uma? Só para essa aí, encerra com essa aí. Só falta ela, né? Ah, só mais assim... Não, vamos O triplo, mas falta 5 fazer minutos. o quê? Vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar 5 minutos. Porque para os multifaces, que é tão ágil e tão condescendente com seus defeitos, demora tanto para se corrigir? A pergunta que a pessoa está fazendo, com todo respeito, né, e carinho, ela perguntar sobre os multifaces, a maioria que está aqui, 80% não sabe nem o que é isso. Que diabo é isso, multifaces? Será que é algum mutante? Outro planeta? Que é isso? Que é isso? Aí, está acontecendo algo ali com uma mãe e uma filha. É mãe e filha? É irmã? Mãe e filha? Está acontecendo algo ali? Estão se batendo aqui em público. Não, é brincadeira. Estão se degladiando ali. E agora estão sorrindo, estão chorando, ninguém entende. Então, não é que demora mais, isso é uma perspectiva da pessoa. As pessoas às vezes se fazem uma autoavaliação de forma danosa ou de forma com muita cobrança e com muita rigidez. E há outras pessoas que nem ao menos conseguem se cobrar. Ou se postar de primeiro olhar, em vez de olhar o defeito dos outros, olhar os meus primeiros. O que existe não, o que existe é uma pessoa que é um comportamento, o comportamento dos multifaces é um comportamento mais focado em resultados, focado no futuro, fugindo de tristeza, não quer se incomodar, paga para não se incomodar e acaba se incomodando porque não se compra a incomodação. Não se compra o amor das pessoas. Esses dias, foi ontem, eu estava na minha palestra de perguntas e respostas em São João Batista, e eu dei uma passada no sítio, e tomei um banho gelado, que lá estava ventando muito, eu pensei até que ia cair tudo aquilo ali. E aí tomei um banho gelado e fui liguei a televisão, que raramente eu não ligo, estava passando um filme de tarde, né? Ali terminando de 5 e pouca, com aquele ator, minha filha gosta muito desse ator também, que ele ficou, não, aquele que fica gordão no filme, estava passando na Globo ontem de tarde, hein? Adam Sandler, e o filme era que ele, clique, né, da morte, mas eu só peguei o final. Me passou um filme na cabeça, aquele final daquele filme, que tem a ver muito assim, o que a gente faz com a nossa vida, né? O pai dele falava e ele, fala papai, tá, vim na hora errada, né, meu filho, eu não quero, e com o filho, ele não queria saber de família, queria saber só de negócio, de trabalho. Tem gente que esquece o filho dentro do carro, esquece o filho na creche, porque está tão focado, não faz isso por maldade. Eu não acho que demore para ver os defeitos. Não é só o multiface, é todos os grupos de comportamento, enquanto a questão 911, que o Roberto até nos perguntava naquele dia, que é muito maravilhosa ler a questão 911, porque Kardec toma uma tarraqueta, com todo respeito, né? Ele vai insistindo numa coisa, ele não tinha nem chegado na pergunta do egoísmo, que é 913. 911, Kardec leva uma chumbada, que eu senti que Kardec até na 912 já diminuiu a coisa, porque a espiritualidade, Kardec dizendo que essas pessoas se esforçam, assim, aí a espiritualidade diz assim, vou encerrar com esse assunto agora. Sim, nos lábios, a pessoa diz que quer, mas falta a verdadeira vontade. Eu ainda gosto de fumar, eu ainda gosto de falar da vida dos outros, eu ainda gosto de criticar, eu ainda gosto de arrumar defeito nos outros, eu ainda gosto de sentir atração, eu ainda gosto da sexualidade, eu ainda gosto de me fazer de vítima, eu ainda gosto disso. Eu ainda gosto. A vontade realmente ainda não existe, a vontade, porque se existir, você pedia seu anjo da guarda, com força, com fé. E é uma questão, tem uma coisa que eu achei muito inteligente e que estou levando para os meus livros. De alguma forma eu vou usar isso, vou usar o nome da pessoa também, que é o Fábio Borba. Ele estava dando uma palestra, isso faz alguns meses, faz 4 a 5 meses, eu não tenho ao certo quando foi. E ele estava falando de que quando a pessoa tira um vício, tira alguma coisa, um condicionamento, fica um buraco. E ele foi muito intuído naquele dia, jamais eu esqueci. E esse buraco tem que ser realmente colocado em uma outra coisa, porque senão tudo aquilo volta. Então vamos pegar o nosso buraco, que é os defeitos que a gente está lutando, e já preencher com alguma virtude, já preencher com outra coisa. Já fazer alguma coisa, porque não é fácil. O primeiro, o segundo, o terceiro dia é difícil. Mas depois cria-se um outro condicionamento. Defeito todos nós temos. E esse grupo não é o único. Tem uns que ainda é pior do que esses aí. Isso é que a pessoa está fazendo a sua autoanálise. Se ame,
mas também ame os outros. E quem ama só os outros, passa a se amar também. Ok? Respondido? Só mais um da internet para dizer que a gente não foi. E já terminamos, já encerramos para o povo ir embora. Olá, tenho uma pergunta. Sempre que eu fico angustiada, alguma coisa de ruim acontece. Só que eu sinto essa angústia, sei que vai acontecer algo, mas não consigo saber o que e nem com quem. Só depois que acontece é que a minha angústia passa. Por que isso acontece Sim, comigo? A angústia, na verdade, ela se torna um turbilhamento de emoções, porque o nosso sistema nervoso parasimpático, o nosso sistema nervoso central, ele recebe as nossas formas de pensamentos. Então, as sinapses nervosas que os neurônios estão mandando são as formas de pensamentos. O primeiro que atinge se aquilo é bom ou é ruim, essa ansiedade, dessa angústia, isso faz com que isso muda o nosso metabolismo. Pode ver que se você está amando, apaixonado, chega a pessoa que você gosta, seu coração faz tudo, não é verdade? Mas também quando você está num lugar que chega o inimigo, não dá uma retração, não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra, mas tem a ver com essa angústia que acontece, é a reação do nosso sistema endócrino, né? No nosso sistema que da forma pensamento, e quando aquilo realmente já foi, aí realmente aquilo baixa. Você não está assim que a pessoa diz, precisa te contar, aconteceu alguma coisa. Aí você fica já assim, imaginando o pior, né? Conta! Aí a pessoa conta nada demais, você faz assim, ó. Passou a angústia. Mais ou menos assim. Não, isso faz parte também do processo. Era essa a pergunta? Então, o que é que nós vamos falar para vocês? Ontem em São João nos deu vontade de contar uma pequena historinha, um conto, né, hindu inclusive, de que se conta inclusive lá em Bagdá, usando a cidade de Bagdá, usando uma outra história, mas nós vamos contar o que, como hoje tudo aqui é budismo, né? Eu acho que foi a noite do budismo, nós vamos contar. E dizem que naquela época muito distante, o Senhor tinha o seu escravo predileto, do qual lhe retinha muita afeição e carinho. Esse escravo havia ido no dia de domingo, era de praxe, o escravo ia até a feira central comprar as ervas que dariam gáudio e prazer ao seu senhor. Então o escravo ele ia com maior vontade e chegou até o mercado, contente para comprar as ervas do seu senhor, e ele quando viu, olhou na esquina, estava a morte. Então ele não comprou as ervas do seu senhor. Chegou em casa e disse, Senhor, Senhor, e como existia já toda aquela tradição, vi a morte e senti-lhe que ela quer me levar. E o Senhor sabe que se eu pegar e sair da cidade, eu posso ganhar 7 anos de vida. E o Senhor já sabia disso, pega o melhor cavalo, pegue tudo. O Senhor ficou triste, porque para ele ter um outro escravo que fosse, ia ter que iniciar um outro escravo. Mas como ele gostava muito de escravo, vá para a cidade de Samara. Não, você vai para onde? Ele fez, vou para a cidade de Samara. E ele, ó. Então o cavalo, quando passasse na fronteira, a morte não podia mais pegar. E enquanto ele estivesse fugindo, a morte não podia também fazer nada. Porque ele foi esperto. Isso é a tradição. E o escravo foi. E o seu senhor foi muito chateado, contrariado. Teve que ir ele pessoalmente ao mercado comprar suas ervas. E no caminho, ele viu a morte no outro lado da rua. E aí ele questionou a morte. 2 vezes estás a perturbar o meu sossego? Aí a morte 2 vezes? Como? Estou lhe vendo agora pela primeira vez. Mas o meu escravo primeiramente falou que você viu e estava olhando a caderneta e ficou olhando para ele. Sim, é verdade. Mas eu fiquei olhando para ele de espanto, porque eu vi que eu tinha que buscá-lo às 18 horas na cidade de Samara, e ele estava aqui nessa cidade. Muita paz, e que Papai do Céu nos abençoe a todos. Só lembrando, pessoal, sobre o livro, né? Notícias do lado de lá. Temos ali na biblioteca. E o pessoal da internet, que se quiser comprar, é na nossa loja virtual, loja.ceio.com.br. E se for do exterior, loja@ceio.com.br. Vamos agora, os passistas já estão se posicionando. Vamos nos preparar para o passe coletivo.